contexto, foram 3 dias de audiência. E aí, após, isso aqui foi em fevereiro, dia 21 de março, no meu aniversário, houve a sentença dele. 9 anos. Porém, Nossa. 4 anos de regime fechado e 5 anos de regime vigiado, que é diferente lá. Então, ou seja, o Daniel não podia sair de Barcelona durante 9 anos e 6 meses. 6 meses, certo? Certo. Como é esse vigiado? Ele não pode sair do país. Ele vai ficar assinando, que nem aqui. Tá. A pessoa vai assinando, então, após os 4 anos fechado, ele teria que ficar mais 5 anos sem poder sair de Barcelona. Entendi. Certo? Porém, aqui nós temos o E ele não é juiz de nem da primeiro grau. Espanha, é de Barcelona. De Barcelona. 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 Uma Cara. das medidas. Ele deu o passaporte dele, tudo estava confiscado. Nós estamos falando aqui de 21 a 26 de março, certo? Sim, certo. Passa. Essa é a condenação dele. Passa-se aí, Daniel, entra com recurso, que nem aqui. Só que o recurso de Barcelona vai para Catalunha. Nesse recurso, ele pagou 1 milhão de euros para responder em liberdade. Tá, mas lembra que eu falei para vocês que ele ficou preso 1 ano e 2 meses? Ele já ia mudar de regime. Ele já ia começar a responder em liberdade. E lá é muito sério. Você fica de segunda a sexta na rua, mas sexta você volta a dormir. Então esse seria o regime. A juíza falou assim, não, se ele pagar 1 milhão de euros, eu dou o consentimento dele não precisar dormir mais. Entendi. Foi isso que aconteceu, só que as pessoas distorceram isso. Esse mesmo Parece que recurso... foi até o Neymar que emprestou o dinheiro, não foi uma coisa assim? Eu vou me abster. É. Eu vou me abster. Que até criticaram o Neymar, está dando dinheiro pra estuprador. Pô, vocês não sabem. Mas isso foi bem antes, foi nessa época não. Tá. Depois a gente conversa sobre isso. Tá. E aí, nesse contexto, ele passa 1 ano respondendo em liberdade, vivendo a vida dele, né? Normal. Em 24 de março do outro ano, sai uma sentença aqui esse ano, uma sentença absolutória, onde Daniel, unânime, foi absolvido. Ou seja, mas antes de eu falar isso aqui, eu vou voltar para primeiro grau. Em audiência, a suposta vítima fala que não lembra do ato sexual e se deu permissão de ter tido ato sexual com o Daniel. Tá? Não lembra que era com ele? Não lembra de ter Mas ela permissão. dizia que era com ele. Não, era um famoso. Ah, não, em nenhum momento ela aponta e diz foi ele? É um famoso. Até aí você entendeu, né? Os garçons falam que não viu nada normal, pelo contrário, viu ela e o Daniel se abraçando muito. E a abençoada estava com a mão nas partes baixas do Daniel. Ou seja, se você começar a imaginar o cenário, parece que eles estavam quase tendo um ato sexual ali. Aí falou assim, vem cá. Daniel fala, E aparentemente eu vou primeiro. ela que tava querendo, né? Eu vou primeiro, porque ela fala que não sabia que ele era famoso. Só que tinha uma fila de gente para tirar foto com o Daniel. E você não sabia? E ela fala, nas conversas, tem print, ela dizendo, meu ídolo. É muita história, é muita história. Só que aí não é o ápice. Entendi. Sabe qual é o ápice? Eu conversei com os psicólogos, com os peritos da causa, e me chamou estranheza, porque dentro desse 1 ano, ela estava passando tratamento psicológico. Ela disse que estava fazendo tratamento psicológico. Porém, dentro desse 1 ano, vaza um vídeo dela no Oktoberfest, dançando com as amigas. Desgraçada, meu. Que aí, não quando foi a Graça. presa, né? Não, e aí, quando a Graça aparece, porque a mãe do Daniel bota nas redes sociais: soltem o meu filho. Essa mulher tá pedindo dinheiro e o meu filho continua preso. Olha o que ela tá fazendo. A mãe dele coloca essa matéria. Porque fizeram um videozinho disso. Aliás, é uma pergunta até que eu tinha te feito. Por que a mãe dele precisa de Justamente, advogado? Você foi advogada da mãe. Da mãe. Quando a mãe dele coloca isso, as feministas, nossas amigas queridas, começam a entrar com uma ação contra a mãe em respeito à suposta vítima. E eu vou te Por isso dizer, que eu vou esse processo tá criminalizar a seguindo. feminista, mano. Esse processo tá seguindo, tá? O processo agora, ele existe no Ministério Público Federal e nós estamos em cima dele. Sendo que um cara aí, começa a representar a mãe do Daniel, dizendo que ela violou psicologicamente a vítima. Nossa. Ele não tem autoridade postulatória para falar da vítima, porque ela é da Espanha. Só que eu sei o que ele tá tentando fazer. Ele tá tentando abrir uma forma de representar Brasil e Europa. Exato. Só que a advogada sou eu, né? Ele esqueceu. Beleza. Nesse contexto, o irmão, o Ney, liga para mim e fala assim: doutora, minha mãe quer falar com a senhora. E a mãe dele conversa comigo: doutora, tá acontecendo isso. Aí eu falei: peraí, vamos organizar essa casa aqui. Primeiro, a senhora não vai dar procuração para ninguém. Segundo, esse advogado tá vendo... Picareta esse advogado. Esse advogado porque veio uma história dizendo que só ela poderia conseguir tirar o julgamento do Daniel da Europa pro Brasil. Eu falei, que conversinha
gracinha. Só que aí surgiu vários amigos roubando Daniel, várias pessoas roubando. A história é bem mais diferente do que as pessoas pensam. E aí, nesse Amigos contexto, do Daniel roubaram o Daniel? Sim. Saiu em todos os jornais. Vocês não viram? Fantástico? Não. Eu não assisto o Globo há uns mais de 20 anos. Mas eu vou mandar o linkzinho pra você. E isso saiu em todas as manchetes, né? E aí, quando ela vem conversar comigo, eu digo, peraí, dona Lúcia. Uma pessoa que eu amo muito, sabe? É uma pessoa, assim, que não vê a malícia. Porque a dona Lúcia, ela tem um mundo dela. Ela tem um filho que é referência, mas ela tem o mundo dela. Então, Hermina, por exemplo, se o advogado chega, eu vou tirar seu filho, ela vai acreditar como qualquer outra mãe. Sim. E aí eu chegava pra ela e disse assim, dona Lúcia, vem cá, isso aqui tá errado. Deixa eu explicar pra senhora, não tem como acontecer isso. Doutora, não é não? Ela começava a rir. Doutora, ele falou isso pra mim. Eu falei, ele tá mentindo. E aí a gente foi criando esse vínculo. Que eu digo que hoje, assim, ela é como uma pessoa da minha família. Não por ela ser a mãe do Daniel Alves, ela é uma das pessoas que está sendo homenageada no meu livro. Legal. Ela não é por ser a mãe do Daniel, porque a força daquela mulher, vocês não têm noção, não. E o que ela olhava, às vezes olhava pra mim e eu falava, senhora, vai abraçar seu filho. Ela tinha quase 1 ano e pouco sem ver o Daniel. E quando a gente foi a Barcelona, ela deu um abraço nele. Ela foi dentro do presídio. Eu falei, eu prometi isso pra senhora. Mas como é que a Gracinha entra? A Gracinha entra pra defender a dona Lúcia por causa das feministas. Mas imagina, né? Porque você não vê o mal que faz. Não é só o mal ao Daniel Alves. Não, a mas família imagina, inteira. é uma mãe. Vamos supor que é uma mãe idosa, com pressão alta, uma dessas. Sim. Tem um filho preso, você mata a mãe Sim. da pessoa por uma. Não posso nem falar porque eu queria falar, mas tudo bem. E uma pessoa que não aconteceu nada, que não vai presa, né? Não é responsabilizada. Sim, e pasmem, quando a gente chegou em Barcelona, a gente fica com receio, né? Até porque a gente não sabe qual vai ser o comportamento das pessoas. E quando eu cheguei lá, é algo assim que eu digo que foi um aprendizado fora do comum, que as pessoas olhavam para dona Lúcia, porque não tem como você não reconhecer. Ela é a mãe de Daniel. Então, quando a gente chegou no aeroporto, a gente passou aqui no passaporte, as pessoas sabiam quem era ela. E dizia assim, força, Daniel inocente, Dani inocente. Mama, armadilha, todos. Da pessoa que limpava o chão do tribunal, a quem tivesse no poder, chegar para ela e dizer assim, tocar aqui nela e dizer, força, seu filho vai Mas sair agora- dela. Mama. Um adendo que eu sempre gosto de fazer é o seguinte: isso é absurdamente errado, que eu falei, eu quero brigar pra que esse tipo de mulher que faz falsa acusação vá pra cadeia. Uma desgraçada dessa tem que ir pra cadeia. Deveria. Tá? Só que é o seguinte, também eu sempre falo um negócio. Claro, se não acontecesse com ele, ia acontecer com outro cara. Tá? Todo homem hoje eu acho que vai sofrer falsa acusação. Exato. Só que sim, do ponto de vista dele, casado, se o cara também não traísse a mulher, não passava por isso. Verdade. Então é aquilo que eu falo também, você é casado? Vive na linha. Porque você vivendo na linha, é capaz de Aí ter você sofrido uma falsa. dialogou com a tentação. Mano. Então, É o que eu sempre falo. eu falo, se é casado, Vire você tem que as sair com outra costas e mulher. fuja. É, Vire exatamente. as costas. É isso aí. É bem Máximo complicado, é bem complicado. Se é casado, você não tem que ficar dando moral pra mulher. A Verdade. tentação, a tentação tem sempre melhores argumentos. Mano. Depois de 1 ano em Catalunha, tá? As 3 juízas entenderam que o processo não deveria nem ter começado. Caramba. Nem começado. Mas a Esse- pecha não vai sair do Daniel Alves, isso que é pior. Vão continuar chamando ele, as feministas vão chamar ele pro resto da vida. Só que deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse é um dos temas que eu tô fazendo uma comparação das falsas acusações entre o Brasil e a Europa, né? Sim. Eu iria apresentar agora em janeiro, em Salamanca. E é uma das coisas que eu bato muito. Todo mundo fala assim, o Daniel, claro que não tem como você mudar essa mancha. Mas te falo, eu tive o prazer de conversar com o Daniel. A gente esteve na casa dele. E ele é um cara muito centrado. Quando você começa a conversar com ele, às vezes dá um bug, assim, sabe? Porque você fala, é uma injustiça. Só Lógico. que, por exemplo, ele sabe a verdade. E as pessoas que estão do lado dele sabem a verdade. Vocês acham mesmo, se ele chegasse agora na televisão e contasse a história dele, as pessoas iriam acreditar? Não, porque é o que você acredita. Você não quer acreditar na verdade. O que foi que falaram aqui no Brasil? Que agora é o abuso, vou botar o nome, é o abuso do rico. Basta pagar 1 milhão de euros. Olha que ignorância. E vou te falar, eu debati muito. Eu E debati... esse dinheiro ele não recuperou, né? Ah, diferente lá. Ele recupera tudo. Ah, ele recupera? Tudo, os Aí 150 sim. mil, 200 mil que ele colocou, os 600 mil que supostamente o Neymar colocou, tudo isso ele recupera, porque bom. lá o Fosse aqui, acusado... já era. Nunca. Lá o acusado é como se ele estivesse fazendo uma poupança pro judiciário. Ele é obrigado a pagar, porque senão é bloqueado as contas dele. Né? Ele não tá falando de qualquer pessoa, tá falando de uma pessoa que bota muito dinheiro no país, né? Sim. Então é muito fácil bloquear as contas dele, porque ele é obrigado a pagar. Mas ele... É tudo devolvido. Como devolver agora? Não só o dinheiro, como o passaporte dele, tudo dele foi devolvido. Entendi. Entendeu? E se alguém hoje, por exemplo, até numa rede social, porque como eu falei, a pecha vai ficar. Sim. Chega lá uma feminista e chama ele de estuprador. Ele pode processar. boa pergunta. Vamos lá. O Daniel contratou uns advogados, tá? Tá. Aqui em São Paulo, para notificar todo mundo. Boa. Tem um bom tempo já Tem que fazer aí. isso mesmo. Todo mundo ele tá notificando. Porque a sua verdade é sua, a minha é minha, só que você não tem o direito de falar de mim. Que isso é o normal. Sim. Aí é calúnia?
Calúnia, difamação, tudo. Não é porque ele é uma pessoa... Por exemplo, quando eu também viralizo antes de conhecer a mãe do Daniel, porque uma televisão vem atrás de mim e fala assim, doutora, a senhora como especialista em falsa acusação, o que é que a senhora tem a dizer sobre Daniel Alves? Eu falo pra ela assim, a quem interessa a prisão do Daniel Alves? Isso aqui é um jogo de mídia, Daniel não cometeu esse crime. Agora, Graça, por que você disse isso sem saber? Porque eu tenho um assessor de imprensa. Quando eu comecei a colocar o nome Daniel Alves, eu via que toda semana tinha uma atualização. Não tem como judicialmente ter uma atualização. Daniel mudou de versões aqui umas 10 vezes no Brasil. Isso foi mentira, então? Tudo mentira. Daniel só deu uma versão. Ele chegou na delegacia e disse, eu não sei quem é ela. Claro, ele tava com medo. Eu ia falar até isso. Não. Por que ele mudou a versão? Ele então? nunca mudou a versão. Olha. Ele só falou na delegacia e depois em juízo, que foi no dia da audiência dele. Mas E a mídia tira isso de onde? É a fake news, mas porque ele tava sem assessoria para combater. Se vocês conversarem com a família Daniel, eles vão dizer assim, ó, a gente parou de apanhar quando a doutora entrou. E ele pode processar essas... Tipo, a hora que você Tem que processar todo mundo. Sim. E outra, falou da mãe dele, vem cá que eu vou falar. Você tá falando da mãe dele por quê? Você me dá o direito de resposta porque você trabalhar aqui. Não. E começou a parar. Ninguém batia mais. Ela falou, doutora, todos falar com os irmãos dele, vai dizer, a gente parou de apanhar quando a doutora entrou. Eu sei esse jogo de mídia. Sim. Tá? Às vezes os prefeitos me contratam e dizem, doutora, a gente só quer a senhora pra mídia. Eu falo, peraí, mas não é assim. Deixa eu ver esse processo aqui, deixa eu entender o que é isso aqui. Não vou botar meu nome em um trabalho que eu não fiz. Sei, Não é assim. Mas nós precisamos hoje ter, sabe? É muito complicado. Então, a Graça aparece e eu agradeço as feministas, porque senão eu não... Entende? A senhora acha que ele chegou a ficar preso? Foi muito falado isso aqui no Brasil. Por causa do Robinho? Não tem nada a ver. Porque o Robinho veio de lá pra cá e aí... Mas o Robinho tava na Itália. Não, sim, mas como foi ali paralelo, né? Foi perto, próximo um escândalo do outro. Se falou muito aqui no Brasil que lá ele só ficou preso por causa que o Robinho veio pra cá e os caras falaram, não, grampei o cara aí que senão ele vai fazer igual. Vou te explicar aqui, isso eu debati semana passada. Por que o Daniel foi preso? Na Espanha tem um caso muito famoso que se chama caso La Manada, onde uma jovem de 18 anos foi abusada por 5 homens. Esses 5 homens tiveram uma pena de 9 anos. Pena muito baixa pelo que ele fez com essa menina. Nesse caso, a mudança da lei só se assim, ele começa a partir desse caso. É o caso do Daniel. Só que nós estamos falando aqui 2019 para 2020. Daniel é 2022. Então, ele pegou... É normal, a Siri vê tudo, escuta tudo. Então, nesse caso, eu até debati isso agora com uma professora muito combativa lá. Ela falou assim, doutora, na hora que eu vi o Daniel, eu sabia que o próprio país estava dando uma resposta para o caso La Manada, certo? Só que eu falei para ela, só que o Daniel não é abusador. O caso La Manada deveria ter uma pena de mais de 40 anos. Foram 5 homens que abusou de uma mulher vulnerável. Entende? Quando ele faz, é como se ele estivesse dando uma resposta assim, no meu país, ninguém vem de fora abusar das minhas meninas, certo? Só que nós Ele temos... acabou pagando pelo uma coisa caso. que ele não tinha nada a ver. Só que eu entendo o seguinte, vem 3 juízas e diz, o país errou. Só que vocês podem me perguntar, tá, doutora, eu vi aí a advogada da vítima dizendo que vai recorrer. Meu amor, eu sendo advogada dela, também eu diria que ia recorrer. Vocês acham mesmo que o STS em Madrid... Nós estamos falando do Supremo. Eles vão abrir isso aí. O próprio país diz, eu errei com o futebolista do país de vocês. E eles indenizam por esse período que ele ficou preso? Sim, tudo. Recebeu tudo. Não só receber de volta, Sim, mas também indenização. Tudo. É totalmente diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente esperar, ia morrer e não receber indenização pelo erro. Sim. Recebe tudo. É receber precatório. Uma coisa que me... Verdade. Uma coisa que me incomoda aqui, assim, me dá a impressão, porque eu entendo o seguinte, até já falei sobre isso, falei de orelhada, que eu não sou dessa área. Que eu falo assim, o juiz não tem que fazer justiça, ele tem que aplicar a lei. A lei, verdade. Né? Ele não tem que fazer justiça. Deveria. Só que, além de não aplicar a lei, o juiz ele quer fazer a justiça da cabeça dele. Aliás, já contei isso. Tem um caso que foi para mim, foi emblemático nos Estados Unidos, que um juiz, ele julga um líder da igreja dele. Ele julga o líder da própria igreja. E aí ele pega e depois ele dá uma entrevista e ele fala assim, olha, no meu entender, nas minhas convicções, ele tá certo. Só que a lei diz que ele tá errado. E eu tenho que aplicar a lei. Deveria. Entendeu? Aí a minha pergunta é o seguinte. Hoje as pessoas julgam imediatamente na internet. Ah, o Daniel Alves, pronto, é culpado.
Saiu a notícia, ele é culpado. Exato. Tudo bem, esse foi na São editoria. 2 julgamentos agora que todo mundo passa. É o tribunal da mídia, né? Não, é o da internet, que ele é instantâneo, né? Verdade. Você acha que essa pressão hoje, que é muito maior do que era no passado, por causa das redes sociais, você tem a comunicação instantânea e tal, ela tá influenciando o judiciário? Total. Tá? Lembra que eu cheguei pra vocês e disse aqui, eu tiro o ódio da população e coloco em mim? Porque eu sou defesa. Então eu consigo fazer com que as pessoas, porque as pessoas olham pra mim e dizem assim, olha pra essa mulher defendendo o estuprador. Tá entendendo? Você tem que saber jogar esse jogo. Não adianta você chegar e botar uma nota. Olha, o escritório doutora Graciela Queiroz hoje vem dizer que ele é inocente. Não, eu vou meter minha cara. E as pessoas, eu tenho um poder de dizer o seguinte, ou vão me odiar ou vão me amar. Porque você passa a verdade. Você vai olhar e dizer assim, cara, como eu já escutei, eu não sei se ele é culpado não, mas eu acredito em você. Você tá entendendo? Então, hoje você dá uma notinha, não, é a mesma coisa do Daniel. Sabe o que é que eu acho, particularmente, que essa família dele toda sabe? Que faltou alguém pra meter cara. Porque eu tava metendo uma cara aqui de graça. Não sabia? Eu só tava... O que é que eu digo assim? Eu não me meto num processo que não é meu. Por exemplo, o caso do do Pereira, Cristiano Pereira. Eu vi tanto advogado falando bobagem que não atua em crimes sexuais que eu resolvi botar um negócio na rede social falando do caso dele. E eu falo, gente, peraí, tá tudo errado isso aqui. E aí depois ele veio falar comigo, agradecer tudo. E eu deixo claro lá, não sou advogada dele. Porque eu não quero me meter em um processo, porque eu tenho um poder hoje de levantar ou te derrubar. É o que eu falo. Se vocês que estão aqui todos os dias, a partir do momento que vocês falam de algum caso, as pessoas que confiam em você vão dizer, não, mas ó, o Léo, o Alessandro falou sobre isso, eu acredito nisso, mas o Léo e o Alessandro podem estar errado. Tá entendendo? Então, nós precisamos responder pelo que a gente fala. Já me passa o seu WhatsApp, viu, doutora? O pessoal... Nunca se sabe. Nunca se sabe. É complicado. Mas é bem complicado mesmo. É bem complicado. Você diria também que alguns juízes ou advogados, por ver essa... Porque antigamente não precisa voltar muito, não. Por exemplo, eu tô no YouTube desde 2007. Vamos colocar ali... É muito tempo. Eu peguei YouTube, era tudo mato. Quase 10 O anos. Léo também, tá Desde 2005. A gente é desde Eu essa peguei época. o começo do YouTube. Eu tô na internet desde 94. Então, mas quando começou a se a internet. gente pegar que assim, ó, a gente viveu um Brasil... Você não viveu tanto, que você é bem mais nova que a gente, mas tipo assim... Nossa, vocês já estão com 70, né? Eu tenho 45. Eu tô com 38, gente. Mas tipo assim... 7 anos. A gente viveu um Brasil onde famoso era quem ia pra Globo, não era nem quem ia pro SBT. Verdade. Famoso ia pra Globo. Hoje não. Hoje qualquer pessoa Qualquer pode idiota ser famosa. Pode ser famosa, assim como qualquer pessoa virou cinegrafista amador. Lembra dessa profissão? Lembro, Cinegrafista sim, amador? cinegrafista. Hoje todo mundo é cinegrafista amador. Você acha que essa coisa tá mexendo com o ego de alguns advogados, tanto de defesa, acusação, e também dos juízes, do tipo assim, caramba, vou pegar aquele caso ali, que aquele caso ali eu vou aparecer e tal. Total, Alessandro. E aí mexe com... Mas de juiz também, porque eu entendo o advogado queria aparecer, mas juiz não tem que aparecer. E o delegado também não deveria aparecer. O delegado Verdade. virou TikTok. O policial virou TikTok. Ele não deveria aparecer. Teve um delegado aí que fez até incursão falsa, né? Salvamento falso de sequestro, delegada. Eu já sei o que você tá falando. Mas, tipo, ele deveria... eu digo o seguinte, o Estado, ele não tem nome. Se você colocar meu nome no Google, vai estar lá várias matérias minhas, porque eu sei trabalhar com isso. Eu sou advogada. Quem sou eu? Graciela Queiroz. Eu digo meu nome, porque eu tenho orgulho de dizer meu nome. A defesa não sabe fazer isso. Quando você pega um juiz, eu digo, o juiz da causa, o promotor da causa, pra mim ele não é ninguém, porque ele é Estado. Só que, vamos lá, o advogado sai da faculdade achando que ele vai trabalhar para comprar um carro importado, porque parece que ele tem dinheiro. Dividiu em 60 vezes, em 300 vezes e não sabe nem se pagou aquilo ali. Então, nós vivemos hoje em uma... Por exemplo, o juiz do caso... por exemplo, o juiz do caso do Lula, o juiz do caso do Bolsonaro. Não, ele é só o juiz, ele está cumprindo com o dever dele. Ele deveria estar cumprindo com o dever dele. Mas isso, eu digo muito que na advocacia tem o ego. Sim. Entendeu? Ego. Por exemplo, recentemente agora, eu fui a Curitiba e levei o Miguel, né? O pastor Miguel comigo. E aí, quando a gente tava lá, eu vi advogados assim, você via que os advogados me olhavam e diziam, sempre é essa mulher. É legal isso aí. Não, por um lado é legal. Aí eu olhava pro Miguel e falava, vai, Miguel, sabe o que ele falou de você? Eu diga a ele que deita e durma, que eu não tô nem aí.
A gente sabe. Você não me conhece? Deixa lá. E fora os absurdos. Mas o que é interessante, o outro advogado não tá feliz porque é você que tá na causa. Ele quer dizer assim, eu deveria estar ali. Essa causa é minha. Por isso acontece tanto erro. É o que eu te digo. Por exemplo, esse ano eu quis limitar a minha agenda e dizer assim, eu vou tomar conta do meu escritório 100% e vou a alguns podcasts. Sabe por quê? Parece bolo de festa. Você tá em todo lugar. Você tá em todo lugar. Então você não tem processo. Porque, por exemplo, o Luan ligou pra mim e falou assim, doutora, eu falei, agora, esse aqui não dá, esse dia não dá. Quase a gente não viu. Eu falei, se eu não vier hoje, só o ano que vem. E por pouco a gente ainda não altera essa data de hoje aqui, porque daqui eu tenho um evento. Eu falei, não, Luan, eu vou, porque aqui, esse pra mim vai ser o último e a gente não vai falar mais esse ano. Por quê? Eu tenho uma agenda pra deixar ela ok. Só que isso eu tenho, hoje eu sozinha, eu mantenho minha mãe, meu pai, meu irmão e meus 2 sobrinhos. A minha casa e fora os funcionários que eu tenho. Com apenas a advocacia. Entendeu? E te digo, no momento que eu tenho mais desespero, Deus vem dar uma solução. E eu olho assim e digo, não tem pra que se estressar. Porque não fui eu que escolhi estar aqui. Não fui eu. Se eu parar pra contar pra vocês, depois dá uma lida nessa caixa aí, o que eu escrevi. E eu digo que eu tenho um propósito pra estar aqui. Porque quando eu passei na OAB, só pra vocês terem uma noção, eu queria